Bom dia a todos. Bom dia. Com muito prazer, eu participo aqui da Feli Café. Não é para agradar ninguém, mas é uma coisa que está dentro de mim. Sempre que é um evento que faz parte do meu ano em termos de trabalho, e todas as vezes que eu não venho aqui, realmente fica faltando alguma coisa. É um evento único do ponto de vista de participação efetiva, no sentido de a feira aqui em cima, os debates que nós temos aqui, o mundo do café e o mundo da cafeicultura irrigada é um mundo que tem um grupo que a gente aprende a respeitar e aprende a admirar, então é uma possibilidade de estar aqui junto desse pessoal todo. Agradecer realmente ao André, toda a organização da Feli Café, né, e do simpósio, pelo convite. Parabenizar mais uma vez todo o pessoal que cuida com tanto carinho da Feli Café. É um evento que eu costumo dizer que cada palestra é trabalhada por um grupo de pessoas, né, a parte de infraestrutura, então realmente é um prazer muito grande estar aqui. Bom, o tema que eu vou falar seria Irrigação da Cultura do Café, 20 anos de simpósio de pesquisa. Vou fazer uma palestra um pouco diferente. Eu acho que há 20 anos atrás, quando a gente começou esse simpósio, talvez as dúvidas eram outras. Os questionamentos, apesar deles se repetirem, né, os questionamentos, os problemas, a gente verifica que a tecnologia avançou muito, em muitos pontos, né? Mas, então eu vou fazer uma palestra voltada para alguns pontos que eu considero importantes no dia de hoje. Primeira coisa é o seguinte: a evolução da cafeicultura passa inicialmente na década de 50, os primeiros equipamentos de irrigação em São Paulo, no período de seca, né? Muitas vezes no período de seca, como a gente teve em muitas regiões brasileiras nos últimos 4 anos, vira um inferno para quem irriga, para quem utiliza água, né? Porque na verdade se enxerga o mundo e os anos todos como se fosse aquele ano seco. E um amigo até disse numa palestra que nessas horas não adianta chamar os especialistas, tem que chamar o bombeiro, porque a situação é de calamidade pública, e aí não se pode planejar nada, né? Isso aconteceu em 1950, numa seca muito forte, que se importou sistemas de irrigação que com o tempo se tornaram obsoletos pela condição deles. Em 1980, a década de 80, a gente chama de despertar. São os primeiros projetos empresariais. A implantação de várias regiões, começaram alguns projetos pioneiros, né? Não sei se está aqui, mas tem um projeto do Santinato, ali na fazenda do grupo da Andrade Gutierrez, ali próximo de Confins, que é um projeto da década de 80 com uma atualidade muito grande. É um projeto feito de irrigação da cafeicultura com vistas um café de qualidade, quando na época pouca gente falava sobre isso, né? Então realmente foram os primeiros projetos. Na década de 90 foi a consolidação disso, ou seja, uma forte expansão, novas fronteiras, como Cerrado e outras regiões, Bahia, e a busca por informações técnicas, né? E é um produtor novo na área de irrigação e que investia em irrigação para não depender da chuva de São Pedro e passava a depender de um achismo para tomar a decisão, né? O butinômetro. Ele não aceitava. Como é que eu posso investir de quantos bilhões no sistema para mim poder ter a condição de não produzir só quando chover, ou ter maior qualidade, ter maior controle da minha produção e não ter nenhum sistema que me ensine a hora de irrigar? Porque a questão da irrigação é a seguinte: água demais e água de menos causa problema. Água demais você tem mais doença, você tem mais lixiviação, você tem uma série de problemas. E água de menos você tem menos produtividade. Então, começou esse questionamento muito forte. E nos anos 2000 vieram a nova visão que eu costumo dizer, cafeicultura irrigada. Parece muito óbvio, mas não é. Antes se falava de irrigação. Quando você fala de irrigação, eu estou falando do equipamento, eu estou falando do bombeamento, da captação de água, da distribuição de água. Quando eu estou falando de agricultura irrigada, de cafeicultura irrigada, eu estou tratando do tema de forma completa. Eu não posso pegar
uma cafeicultura e simplesmente colocar água. Tem que repensar qual é o cultivar, qual é a variedade, o nível de adubação, o nível de tratamento fitossanitário, tudo muda. Não é? Então foi a consciência de que nós não tínhamos mais a irrigação, nós tínhamos uma cafeicultura irrigada. E é muito bom, né? Esse lema da FENICAFÉ, que é tempo de irrigar com consciência. Então eu acho que na 2000 isso veio muito forte, ou seja, irrigar com consciência. Por quê? E não mais por uma pressão ambientalista. Tá? Nós vimos ontem, na palestra do Dr. Evaristo, que os grandes ambientalistas brasileiros são os produtores. Tá? Essa é uma mensagem que ficou muito clara. E nós temos que assumir essa verdade, né? E isso passou a ser uma questão importante. Bom, o Brasil tem em torno de 6 a 7 milhões de hectares irrigados. Isso é discutível em termos de uma metodologia. E nós temos cerca de 300 mil hectares. Se estiver errado, é culpa do André, que me passou esse número aqui. 300 mil hectares. Isso dá 4,3% da área irrigada do Brasil é com café. E 13% da área plantada de café. Com o número que foi falado aqui de redução da área, isso aqui dá 17%. Então, entre todo de 15% da cafeicultura nacional é irrigada. Um trabalho importante para a gente mostrar seria quanto que isso gera em termos de renda e produção. Eu vou mostrar os números mais para frente, um trabalho que a gente está fazendo de recursos hídricos na Bahia. Eu fiz uns cálculos do valor bruto da produção. O oeste da Bahia irriga 6,1%, 6,7% da área plantada no oeste da Bahia é irrigada. E gera 26,1% do valor bruto da produção. Então, a questão é muito importante da gente analisar, porque só se pega o lado, muitas vezes, problemático que a gente precisa combater. Nós temos as principais regiões produtoras, nós temos o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, oeste da Bahia, nós temos Norte Espírito Santo, extremo sul da Bahia, e uma nova frente que é exatamente Rondônia, que eu particularmente conheço pouco, mas tenho ouvido falar muito. Bom, a cafeicultura irrigada, né, evoluiu muito. Hoje nós temos disponibilidade da mais alta tecnologia. Você vai aqui em cima, você vai ver a tecnologia que qualquer produtor do mundo, da Europa, Estados Unidos, tem disponível, vocês têm aqui. Né? E com uma questão interessante, que os maiores fabricantes do mundo estão no Brasil, seja da área de pivô central, de irrigação localizada, de emissores, de bomba, de motores, e também com preço competitivo. Essa palavra é bem perigosa, mas o preço da irrigação não é barato. Mas o produtor tem capacidade de absorver do seu custo de produção com capacidade de gerar rentabilidade maior. Isso não foi assim. Há muitos anos atrás era um problema. O cara que tinha um pivô central, que tinha uma irrigação localizada, era uma pessoa que tinha um destaque, porque ele tinha que ter uma condição muito favorável que hoje todos nós temos. E é claro que nós temos disponibilidade de técnicos muito grande. Eu só lembro o seguinte, em 1986, né, que foi 2 anos antes da gente criar esse simpósio, teve um evento da BID, não era ainda capitaneada pelo Dr. Elvésio, aliás, é 96, aliás, 12 anos antes. Teve um evento em Brasília, do Congresso Brasileiro, do CONID, Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem, e lá foi feito o lançamento, na época tinha ministro da irrigação, e foi feito o lançamento do Programa de Irrigação do Brasil e o Programa de Irrigação do Nordeste. Esses programas se propunham irrigar, o Brasil devia ter 2 milhões de hectares irrigados, hoje tem 6, então de 7. Propunham irrigar 1 milhão de hectares no Nordeste e 1 milhão no resto do Brasil. E ninguém acreditava que aquilo fosse acontecer por 2 motivos que estão aqui. Nós não tínhamos capacidade industrial para dar suporte. Hoje, nossa capacidade industrial é capaz de irrigar 200, 250 mil hectares por ano e é capaz de dobrar isso. Porque a maioria das fábricas está com um turno só ou 2 turnos. A capacidade de expansão é muito grande. Então, hoje, nós temos uma capacidade de produção de equipamento para dar suporte, né, muito grande. E, além do mais, na época, não existia capacidade técnica de professores, pesquisadores, técnicos, consultores na área de irrigação. Era um grupo muito pequeno. Então, não se faz uma agricultura, uma cafeicultura irrigada sem 2 parâmetros importantes, além de outros. Um é
a presença de técnicos com capacidade de conduzir esse processo e, em segundo lugar, uma indústria capaz de dar suporte a isso. E eu lembro que o maior crescimento da agricultura irrigada e da cafeicultura irrigada se deu depois de 1997, já da nova lei de águas, né? Onde nós temos uma implantação um pouco mais de qualidade, muito mais qualidade no sentido de eficiência. Bom, uma coisa importante que eu já falei no início e repito aqui, parece um chavão, mas isso é importante fixar. Cafeicultura irrigada é diferente de cafeicultura de sequeiro mais água. Infelizmente, muita gente, infelizmente para ele próprio, porque ele pagou por uma coisa muito melhor. Eu costumo falar, é como você comprar um carro que tem 5, 6 marchas e andar só de primeira e segunda. Né? Por quê? A cafeicultura irrigada sobrepõe uma série de mudanças, exige uma série de mudanças, porque ela tem um custo maior. Por outro lado, ela permite a gente expandir possibilidades que a gente não poderia antes. Uma coisa básica. Uma das coisas mais importantes, por exemplo, seria uma adubação após a colheita. Que só irrigado você tem condição, porque depois da colheita, normalmente, demora um tempo para começarem as chuvas. Né? A questão de você parcelar essa adubação, de você entrar com um plantio qualquer época do ano, você pode fazer muitas mudanças. Agora, em relação ao simpósio, eu queria comentar um pouco, talvez seja o objetivo central aqui, né? Porque nós temos a comemoração de 20 anos e um pouco de história desse simpósio. Né? Só para lembrar, em março de 98, nessa parceria com a Associação de Cafeicultores e os promotores da FENICAFÉ, foi criado o primeiro simpósio brasileiro de pesquisa em cafeicultura irrigada. Né? Eu confesso que o André já tinha uma certa experiência, algumas pessoas, nós estávamos na época iniciando as pesquisas na área mais forte de cafeicultura irrigada. E nós tínhamos uma ideia que foi o seguinte, eu vou comentar depois. Em 1997 foi criado o Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café. Uma reunião em Varginha, depois eu vou comentar, e de lá eu fiquei responsável por um dos núcleos. Foram criados em torno de 10 núcleos de solo, nutrição, de fertilidade. Então foram criados vários núcleos, e um dos núcleos era a cafeicultura irrigada. E eu fui responsável por esse núcleo nesse início, e eu tinha uma ideia na cabeça, né, que seria o seguinte, uma área que nós temos pouca pesquisa ainda em cafeicultura, nós vamos começar a receber um dinheiro. Nós precisamos o quê? Aumentar a massa crítica de pessoas trabalhando com café. Segundo ponto, é importante levar esses pesquisadores e professores para dentro de um evento de café. Por quê? Para que eles possam absorver todas essas demandas. Né? Por mais que eu queira achar que eu tenho possibilidade de definir uma demanda, e eu posso fazer isso de alguma forma, se eu estiver num evento, convivendo com os produtores, conversando com os consultores, vendo as palestras, eu teria condição de propor coisas muito mais importantes e viáveis. Então, a ideia era que as nossas reuniões do núcleo fossem dentro de um evento. Então, começamos aqui a parceria com a FENICAFÉ. Então, aqui dentro, a gente não vinha só para o evento, a gente vinha antes, normalmente chegava terça, o evento era quarta, quinta e sexta, a gente chegava segunda ou terça, ou ia para Uberlândia, ou a gente reunia aqui todos os pesquisadores dispostos, que queriam trabalhar no tema. E eu tinha um elemento muito importante, eu tinha em torno de 500, 600 mil na mão, que era o comitê, para distribuir nessas pesquisas. Então, todo mundo vinha. Então, realmente, nós tínhamos palestras desse evento. No primeiro foram 21 trabalhos apresentados. Lavas, o FV, do André, do Santinato, de uma comunidade muito grande que a gente desconhecia. E um envolvimento de um grande número de pesquisadores na FENICAFÉ. Então, foi uma parceria, uma simbiose importante. Eu costumo dizer que parceria é boa quando ela é boa para os dois lados. Então, foi recebido com muito carinho essa proposta nossa, do grupo, porque os organizadores entendiam que seria uma boa para o Inclusive, a gente com orgulho fala que o dia que mais enche é o dia do simpósio, né?
E para a gente era fundamental isso, porque organizar um evento é muito difícil, e a gente não conseguiria fazer com todo esse brilho isso aqui. Né? E, primeiro ao quarto, nós tivemos, é difícil nomear, né? Mas assim, nós tivemos mais tivemos coordenação à época da Universidade Federal de Uberlândia, participação da Universidade Federal de Viçosa, e a partir do quinto, o André tem encarregado esse piano. Né? Inclusive está falando, olha, eu preciso de ajuda, porque não é simples isso. Né? Então, nesse 20º, nós temos um grupo que trabalhou nisso. E 20 anos é um marco de parceria de sucesso. Tá? Então, eu queria que a gente refletisse sobre isso. Tá? Olha, eu tinha bigode preto, eu tinha cabelo preto, ainda tinha cabelo, e nós estávamos aqui criando esse simpósio há 20 anos atrás. Então, era um ambiente muito propício para a gente trabalhar esses conceitos. Né? E eu dizer que a história do simpósio está associada à história do núcleo de cafeicultura irrigada. Esse núcleo, para falar sobre ele, eu peguei a primeira palestra que eu apresentei aqui em 1998, no mesmo formato. Ou seja, primeiro simpósio de pesquisa de cafeicultura irrigada, atuação do núcleo. Então, essa foi a primeira palestra do núcleo, do simpósio, falar do núcleo, que era nosso objetivo. Tá? Então, eu teria que o marco foi em 1997, numa reunião em Varginha, onde nós fomos convocados lá na universidade, e um ônibus para uma reunião para a criação do Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Café e do Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café. Eu lembro que eu não tinha nenhuma pesquisa na área ainda, mas existia uma questão que era o seguinte: lá, durante esse evento, foram distribuídos os núcleos. E como o passado, a representatividade da irrigação era muito pequena, foi colocado pelos organizadores, sem nenhum outro motivo, a não ser a constatação do momento, que o núcleo os assuntos de irrigação ficaria dentro do núcleo de manejo. E nós receitamos a situação, mas fomos para as reuniões e a gente viu que não ia dar certo, porque a gente estava com a perspectiva de muita importância de pesquisa na área de irrigação, de agricultura, de cafeicultura irrigada, e o que acontecia? Nós estávamos envolvidos no núcleo de manejo. Fizemos a primeira reunião e tudo lá, e saímos o pessoal da irrigação, eu lembro que tinha algumas pessoas da área, saímos conversando e falei, isso não vai dar certo. Por quê? Nós temos tanta coisa para conhecer e nós estamos envolvidos dentro de um núcleo que vai envolver 1000 outros temas. E começamos a conversar e procuramos o Dr. Nassif, que era o responsável na época, e falamos com ele. E ele absorveu e deu a palavra para a gente. Então, eu lembro que eu subi e falei exatamente o seguinte: olha, se eu olhar para trás, não justifica o núcleo de cafeicultura irrigada. Mas se a gente olhar para frente, sem esse núcleo vai ficar difícil desenvolver as pesquisas necessárias. E apresentei lá, na época não era nem, era transparência, né? Umas transparência de pesquisa do Cacheta. Quem conheceu o Tarcísio José Cacheta, pesquisador da EPAMIG, um visionário que gostava de pesquisa em café, eu, retornando ao meu treinamento de doutorado, sentamos e fizemos um desenvolvimento de linhas de pesquisa para a EPAMIG e para a UFV que a gente podia trabalhar. E foi apresentado isso lá. Infelizmente, nessa época, o doutor Cacheta já tinha falecido, ele teve um problema de saúde e realmente faleceu. Ele não pôde colher os frutos desse trabalho dele, mas eu levei em frente isso aí. Depois, nós criamos uma reunião em abril de 97, lá em Lavras, porque a reunião lá de Varginha não foi suficiente, porque o núcleo foi criado posterior às decisões lá. E tivemos depois uma reunião em Viçosa com os coordenadores, que eram eu, o professor Manuel Faria, da UFLA, e o doutor Flávio Arruda, do IAC. Né? E esse núcleo, exatamente nessas reuniões, com a colocação de Uberlândia, com a visita, em 1997, eu tinha passado aqui da Fini Café, na terceira, e realmente vi que seria um bom local. Bom, a filosofia do núcleo seria potencializar a pesquisa na cafeicultura irrigada com uma nova visão, que considere novos paradigmas, né, e da irrigação e da agricultura moderna. Então, a gente já estava pensando um pouco além. Dar suporte às áreas de cafeicultura irrigada, novas fronteiras e regiões tradicionais, porque antes se falava o seguinte:
Você precisa irrigar na Bahia, você precisa irrigar aqui no Cerrado. Nos outros não, sul de Minas não precisa, zona da mata, cafeicultura de montanha não precisa. E a gente via que, na verdade, isso não era verdade. Estava havendo uma transformação no mundo em relação à agricultura irrigada, que não mais fixava naqueles distribuição que se fazia no passado. Quem imaginava que São Paulo ia irrigar laranja, que o café ia entrar fortemente da irrigação? Né? Por quê? São novas concepções, novas possibilidades. Então foi desenvolvido isso aí, e a definição de estratégias para o desenvolvimento da conscientização de política e estratégia relativa, repetida ali, à utilização eficiente da água na cafeicultura irrigada. E aí foram desenvolvidos vários objetivos, né, que a gente usava para poder organizar a distribuição de recursos, para poder organizar os nossos debates. Bom, o núcleo envolvia essas instituições, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 instituições em Goiás, o FG, Agência Rural, a Embrapa CPAC, na Embrapa Cerrado, no Distrito Federal. Em Minas Gerais, o UFV, Lavras, EPAMIG, a Uniub e a Universidade Federal de Uberlândia. Na Bahia, a EBDA, que existia na época, a Universidade Federal da Bahia, a Incapere no Espírito Santo, a UENF no Rio de Janeiro, o IAC e o Ministério da Agricultura e Procafé no São Paulo. Essas instituições, né? E que teria mais ou menos o seguinte: os primeiros recursos saíram em 1998, então nós tínhamos 5 instituições e foram aprovados 12 projetos. Depois 8 instituições, 23. 15 instituições e 44. Então foi uma sequência, né, importante. Gente, o café passou a ser o ponto principal de pesquisa de várias universidades de instituições de pesquisa que nunca tinham trabalhado assiduamente no tema. Né? Então trouxe ao tema uma discussão importante. Em 1999, a palestra já foi manejo de irrigação. Na época era um conceito, a gente sentia meio falando para, tipo um Dom Quixote falando aí para os moinhos, né? A água, a importância da irrigação, a energia ainda não era tão importante do ponto de vista financeiro de custo como é hoje, né? A questão água ainda não era uma conscientização de todo como nós temos hoje, né? A questão da mão de obra não se pesava tanto, uma automação era impensável, você colocar um sistema automatizado para quê, se a mão de obra era barata? E tudo mudou, né? Então começamos a falar disso, discutir esse tema. Em 2001, né, a gente dividiu o tema, eu falei um pouco de gotejo, tubo perfurado, a questão de avaliação de uniformidade. Em 2005, né, programa de gerenciamento da irrigação na cafeicultura, como e por que implantá-la, então discutimos isso. Em 2006, foi feita uma provocação, eu não sei se era o Mosca, quem puxou isso aí, mas que era o seguinte: professor, nós queremos uma palestra sua. Essa foi uma característica sempre da FENICAFÉ e do simpósio. Nós queremos uma pesquisa, o nome da palestra não é o DEFID. Então, muitas vezes, em eventos, ligam para mim e falam: professor, o senhor pode vir aqui dar uma palestra? Sim, posso. Qual o tema que o senhor quer falar? Aí, aqui não. Olha, nós estamos convidando você para falar disso aqui, não vem conversar fiado, não. Né? E me pediram para falar o seguinte: o programa de manejo de irrigação em pequenas e médias áreas irrigadas é importante? Como fazer? Porque a gente ficava dando roda, né? Aquela coisa toda. E foi um desafio, porque eu diria o seguinte: as tecnologias nossas de manejo de irrigação eram desenvolvidas, não tinha nenhuma conotação outra, a não ser uma dificuldade. Eram desenvolvidas, e são desenvolvidas ainda, muitas vezes para fazendas grandes e fazendas tecnificadas muito grandes. Por quê? Elas exigem que a fazenda tenha um técnico especialista, seja agrônomo, técnico agrícola, alguém para fazer o manejo. E as fazendas grandes têm. Então, a gente desenvolvia a tecnologia para repassar para a fazenda. Tá? Por quê? Uma característica importante é que o manejo da irrigação tem que ser feito dentro da fazenda. Claro que algum período ele pode ser feito fora e chegar da informação dentro, mas isso não tem continuidade. A continuidade de um processo de manejo é só se o pessoal da fazenda fizer o manejo. Se não, se vier a informação externa, não há comprometimento, não há análise crítica das informações. E pior que isso vale para o pequeno também.
Tanto o pequeno, o médio produtor e o grande produtor é a mesma coisa. Só que o grande tem uma infraestrutura. E o pequeno? E nesse desafio aqui, quando eu estava indo terminar a palestra, ali até eu estava no Big Executivo, meus alunos viraram para mim e falaram: professor, eu vou terminar a palestra. Ele falou assim: mas você repete sempre a minha palestra? Já está tudo preparado. E começaram a brincar. Eu falei assim: vou fazer algo diferente. Né? Já estava pensando. E nessa época, a gente desenvolveu um processo que chamou IRI Simples. Esse programa esse programa é distribuído gratuitamente nos nossos treinamentos, então não tem uma informação. Qual que é a ideia dele? É um programa de manejo de irrigação que seja simples. Por quê? Para que o técnico que dá assistência, seja da Emater, seja da cooperativa, seja um consultor de outras áreas, tenha a capacidade de orientar a irrigação. Por quê? Os sistemas mais complexos, que é muito bom, muitos são bons, você precisa fazer uma análise, ter um especialista para preparar aquilo. E o consultor, essa pessoa que trabalha com os pequenos produtores, médios produtores, normalmente não tem esse tempo. Por quê? O pagamento da consultoria não pode ser tão alto, então inviabiliza esse processo de transferência de tecnologia. Então, o IRI Simples foi criado e foi desenvolvido exatamente para permitir isso. Ou seja, que os técnicos que atuam na cafeicultura irrigada, de pequeno, médio, de familiar até médio, um pivô de café, 100 hectares, sim, salvo engano, deve ficar mais de $1 milhão só para implantar até produzir. Mas se você for fazer manejo de irrigação, não fecha, porque o custo da empresa para fazer o manejo é muito mais alto que entra no seu custo operacional. Então, avisou isso aí, né? Aproveitar aqui assim, uma propagandazinha, nós temos um stand aqui em cima, essa empresa IRI Plus, é uma empresa da incubadora da UFV, e tem uma história bem interessante, que eu acho para mim é o seguinte, eu brinco que é a história da vergonha na cara. Eu, como professor da Universidade Federal de Viçosa, eu me senti um pouco incomodado, porque se um produtor que tivesse 500, 600, 1.000, 10.000 hectares irrigados, eu tinha toda a solução para ele, para implantação. Mas se ele tiver 5, 10, 15, 20, 50 hectares, eu não sabia o que falar. Então, essa empresa e essa outra tecnologia para o grande produtor, eu tive o prazer de poder ajudar na criação da Irrigera, é uma empresa que hoje é do grupo Valmont, né? E recentemente tivemos a notícia muito importante de que a Valmont americana, a Valmont mundial, adotou o sistema Irrigera como uma plataforma Valmont mundial. Tá? Isso é uma alegria muito grande, está aí o pessoal que ajudou a desenvolver. E a IRI Plus é uma empresa voltada para os pequenos produtores, então para desenvolver tecnologias para o manejo da irrigação, para a irrigação eficiente com os pequenos, médios produtores. Né? Está lá em cima o Jackson e o Vinícius, que podem mostrar isso para vocês. Em 2016, veio o manejo da irrigação visando o máximo aproveitamento técnico e econômico dos sistemas de irrigação, né? Que realmente foi há 2 anos atrás, onde eu apresentei um panorama da situação, a palestra foi difundida, está toda aí à disposição do pessoal. Bom, visto isso, a pergunta que se faz é o seguinte: a irrigação na cultura do café, a cafeicultura irrigada, quais são os fatores limitantes? Possivelmente, se eu passar para os consultores aqui, eles vão lhes dar 20, 30 itens. Né? Se cada um fosse fazer essa palestra, ele atacaria alguns temas. Né? Talvez eu vi aí o Luiz de Bistai, o pessoal que trabalha com quimigação, o André. Talvez a quimigação seja uma das coisas mais, os desafios, né? Também não só na irrigação localizada, mas no pivô central. Tá? Nós poderíamos partir por uma série de temas. Eu escolhi alguns temas aqui para falar, que o futuro da irrigação passa, da agricultura, né, irrigada, da cafeicultura irrigada, passa por entender e atuar nos entraves, nos fatores limitantes, né, da cafeicultura e da agricultura em geral. Então, é necessário a gente raciocinar sobre isso, né? E aí vem a questão água, energia e mão de obra. Talvez esses 3 elementos, do ponto de vista de entraves de engenharia e manejo, não pensando tanto na condução da cultura, talvez doenças, algumas outras sejam tão importantes, né? A questão de nematóide, a questão de controle do bicho mineiro. Mas pegando nesse ponto, nós temos o tripé que incomoda todo mundo hoje, né? E a gente vai falar rapidamente sobre eles, mas também a questão de novas tecnologias de manejo de irrigação em áreas pequenas e médias.
né? Bom, existe outras, né? Tecnologia, manejo, outorga, licença ambiental, a questão de financiamento, e tudo isso aí incomoda e são os entraves. Vamos pensar o seguinte, um entrave, né, ele tem que ser enfrentado como? Não adianta varrer a sujeira para debaixo do tapete, eu preciso ter informações. Informação vem de quê? Vem de estudos. Eu preciso ter estudos que me dêem informação para me tomar a melhor decisão. E aí eu vou buscar soluções, e isso sempre nós chamamos de tecnologia, ou seja, são soluções para que a gente possa enfrentar as nossas limitações de produção. Vamos falar um pouco de energia. Isso tem me preocupado muito. A energia, de um modo geral, você precisa para irrigação. Quantidade, qualidade e preço baixo. Nós não temos nenhuma delas. Nós temos, normalmente, em algum lugar salva, uma energia muito cara, muito ruim e difícil de conseguir. Tá? Então, isso, eu não sei que limita mais. Se é conseguir o outorga ou conseguir... Tem todo de negar que os dois entram juntos, né? Então, o preço é muito alto e a tendência é crescente. A indústria da energia no Brasil, ela tem uma capacidade ilimitada de ferrar a gente, né? Ilimitada. É bandeira amarela, é bandeira vermelha, é cobrança disso, eles não têm capacidade de investimento, aí entra as termoelétricas, aí aumenta a nossa conta, né? E o negócio já vai numa proporção que está inviabilizando. Em algumas regiões, quando entra a bandeira vermelha, não dá para irrigar milho. Tá? E o diesel, por outro lado, é 3 vezes mais caro. Então, você sai de um e vai para outro. Como é que faz? Tá? Então, realmente, a solução, uma solução boa, é a gestão eficiente da irrigação. Cito aqui o trabalho da IRGE, cito o trabalho que eu conheço de perto, né? Inclusive, lançaram recentemente o IRGE Connect, que é uma plataforma que eu fico impressionado. Tanto é que eu citei, é a plataforma mundial da Valmont. Gente, para uma empresa americana assumir isso, é uma coisa que tem que ter muita qualidade. Tá? Existe também a AgroSmart, existe o professor Carles com o Sistema Irriga, tem uma série de pessoas trabalhando nessa parte. E o manejo da energia tem sustentado o manejo de irrigação. Porque quando a gente implanta um programa de manejo de irrigação, você está melhorando produtividade, melhorando questão fitossanitária, mas isso tudo é condição difícil de medir. Mas a energia não. Uma conta de energia que cai de 400 mil para 300, para 280, é imediato. Você enxugar numa fazenda 20% a 30% do custo da energia, e não estou fazendo fazenda pequenininha lá, que não tem estrutura, fazenda que tem engenheiro, que tem tudo, né? Então, é importante isso aqui, é um dos caminhos. Mas o uso de equipamento de alta performance é outra linha que a gente precisa trabalhar, muito forte. Pivô central de última linha, com emissores, né? Gotejamento, microaspersores, a questão de motores, bombas, inversor de frequência. Você já pararam de pensar que os motores elétricos funcionam assim, é como se fosse um carro que você pisa no acelerador, põe velocidade máxima, se você quiser andar a 40, 50, tem que pisar no freio. Ou seja, o motor elétrico, você acelera o motor a 3.600 rotações e segura a potência dele na frente. Isso é uma burrice. O motor a diesel, você acelera o tanto que você precisa. E o inversor de frequência faz exatamente isso. É um inversor que roda a potência do motor em função da demanda que está na ponta. Você põe um sensor. Isso é brilhante. Agora, precisa de energia de qualidade. Você não pode instalar um inversor de frequência, sistema software touch, dentro de um sistema que não tem energia de qualidade. Mas também tem a nova fronteira, que é a energia solar, eólica e a biomassa, né, que já veio mais conhecida a biomassa. Mas eu queria falar rapidamente da energia solar. Eu estou vendo tanto processo nisso, inclusive eu posso mostrar, eu instalei na minha casa. Né? Então, se eu vier aqui, eu consigo ver qual é a geração. Por exemplo, hoje eu já gerei 2,03 kW na minha casa. Ontem eu gerei 28. E assim, e meu consumo, então está sendo suplantado por isso. O que eu produzo de excesso, vai para a rede da CEMIG e eu tenho 5 anos para usar. Não, isso é uma revolução, gente. Uma casa que gasta lá 200, 300, 400 reais com a possibilidade dessa tecnologia.
O grande problema que está acontecendo é o preço desse equipamento ainda. Mas se a gente pensar nisso aqui, olha o que acontece com a energia nos últimos 3 anos, né? 2013, 2016. Houve um aumento de 77% no custo da energia da CEMIG. Tá? E a tendência é não baixar. As crises que estão essas empresas, cada vez elas precisam mais de entrar no nosso bolso. Tá? Bom, o custo, eu fiz um estudo rápido, isso aqui pode variar, é só para servir, não é um estudo científico. Eu peguei uma fazenda junto com a ajuda do Sandro, da RGE, uma fazenda em Buritis, que tem 11 pivôs centrais, uma vida útil de 15 anos, colocamos dados médios, não foi exatamente os dados da fazenda toda, mas a gente pôde aproveitar. Coloquei o preço da saca em torno de 510, talvez para mais ou para menos, coloquei o equipamento R$8.000 o hectare, e chegamos à conclusão seguinte: a irrigação consome 4,08 sacas por hectare para funcionar. Nesse custo está envolvido a amortização do equipamento, a questão de mão de obra e a questão de energia. Mas se a gente olhar bem, o custo do equipamento nessa situação ficou em 20%. O custo da manutenção e operação, 13,14%. E a energia, 66%. Que esse número esteja majorado, que seja 50% e o outro 50%, que é a média mais ou menos. Mas isso hoje está mostrando mais caro que um pivô central, e isso acontece com o nosso carro também. Se você comprar um carro de R$30.000 e rodar 3.000 quilômetros por mês, com 2 anos e pouco você já gastou mais em gasolina do que o preço do carro. Essa é a verdade da energia. E por outro lado, se você tiver uma economia de 10, 20, 30%, você vai baixando isso. Esse tem sido o trabalho do manejo. Tá? Eu já comentei, inclusive, que autorizei a disponibilização da palestra depois no site, viu? Agora, a energia fotovoltaica entra com uma forma violenta da gente enfrentar isso. É uma luz no fim do túnel, é uma janela, é uma porta para a gente que está sufocado pela energia, seja consumidor na cidade, seja na fazenda. A solução é cada dia mais viável, a tecnologia melhorou e a legislação se atualizou. Né? A viabilidade atual depende de linhas de crédito. Eu vou mostrar um payback aqui, o tempo de pagamento, que é muito alto ainda. Né? Mas 3 exemplos. Eu peguei 3 fazendas onde eu tinha, não é café isso aqui, tá? 1.750 hectares irrigados, 698 e 156. E uma tinha 14, 7 e 3. Eu fiz com pivô porque eu consegui esses dados com o pessoal da RGE e eles têm apesar de trabalhar muito com localizada, esses dados que tinham mais completo que eu precisava era pivô central. A demanda em quilowatt era 4.900, né? 4,9 mega, 1,03 mega e 0,24 mega. E só para dar uma ideia, a conta de novembro de 2017 foi 400 mil, 142 mil e 11 mil nessas fazendas. Aí eu tenho todos os detalhes da conta, né? Aí nós fizemos uma simulação se eu colocasse um sistema fotovoltaico. Eu teria uma demanda, está ali 4.900, né? Aqui. A potência instalada do sistema eles chamam quilowatt-hora ponta, é um sistema diferente de chamar, mas a energia gerada está aqui, 7 milhões, 1 milhão e 395 quilowatt-hora no ano 1. Aqui foi colocado que o sistema perde 1% da sua eficiência de geração a cada ano, e pôs a vida útil desse sistema, que é 15, 20, 25 anos, depende do equipamento. O consumo, né, no mês de ponta, estava aqui, e o preço dessas unidades, envolvendo projeto, placa, controles, conversores, subestação, cabeamento, suporte, instalação, era esse aqui, 21 milhões, 4 milhões e 1 milhão de reais. Né? Bom, o que vai acontecer? Se eu tenho essa energia, eu não posso dispensar energia elétrica, ela vai entrar no consumo fora de ponta. Então, nós teríamos o 0,23 o preço quilowatt-hora, a produção fotovoltaica, que é essa aqui que veio para cá, aqui o valor por mês, o consumo médio fora de ponta era 1.377.000,
E aqui a residuária. O que aconteceu? Com a unidade fotovoltaica, eu gerei 1 milhão de valores dessa conta, 664 mil no ano dessa conta e 119 mil. Ele, sem o fator de unidade de fotovoltaica, eu teria uma conta de 2.700, 1 milhão e 43, 209 mil. Então, eu teria essa economia do ano e fazendo uma análise de payback, tempo de pagamento, dá 9 anos. É bastante ainda, né? Mas isso está baixando. Eu conversava ontem com o empresário, isso aqui dentro de pouco tempo está descendo e está acontecendo muito rápido. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa um pouco de financiamento, porque se entrar um financiamento, o cara fala o seguinte, me dá prazo e, né, eu compro o que eu precisar. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, dentro desse aqui, prioridade rural, até R$1 milhão por unidade independente, 6,7% ao ano, 10 anos para pagar e 3 anos de carência. Você se conhece mais esse tema, pode analisar isso. Se for coletivo, pode ir até 3 milhões. Isso está ampliando cada dia mais. Então, várias unidades, padaria, produção disso, estão entrando nesse sistema exatamente porque o financiamento faz viável esse payback de longo prazo. Tá? Bom, então essa é a primeira questão. Ou seja, hoje nós temos um revólver para enfrentar o bandido. O que é? Nós temos a unidade fotovoltaica. E esse pessoal vai ter que parar de ferrar a gente. Tá? Vai ter que parar. E isso está impedindo o crescimento da cafeicultura irrigada, da agricultura irrigada brasileira. Então, é uma luz no fim do túnel muito forte. Aqui tem 2 empresas aqui trabalhando. Esses números aqui eu consegui com uma empresa de Viçosa que chama Desan, né? Mas esses números tem aqui as empresas que podem... Bom, e a mão de obra? A mão de obra, o custo da mão de obra tem alterado toda a lógica de projeto em relação ao sistema de irrigação e sua operação. Tá? Coisa que nunca se pensava. Por exemplo, eu ia projetar um sistema de irrigação localizada, 3.000 hectares. O que se falava nos livros que a gente ensinava? Você vai fazer unidade, subunidade, umas 10 de 300 hectares, senão fica muito caro conduzir a água. Você vai hoje, muitas vezes se faz uma unidade só. Fala, mas o custo disso é muito alto. Só que para me ter 10 unidades, eu tenho que ter 40, 50 funcionários. E uma unidade eu tenho que ter 5. Esses 45 funcionários a mais inviabilizariam o sistema. O produtor está fazendo um sistema de pivô central, colocando 4 pivôs, tá? E 4 pivôs lateral num projeto grande. Eu devo colocar um canal ou 2 canais? Muitas vezes um canal só ganha, porque se eu tiver 2 canais, eu tenho o dobro de bombeamento, o dobro de gente tomando conta desse processo. E aqui entra, então, a questão da necessidade de oferecer ao cliente informações objetivas de diferentes opções de automação. Então, hoje, a automação não é luxo. Quando eu fiz o primeiro projeto de grande porte de manejo de irrigação, em 2004, numa fazenda da Bahia, sabe como é que era às 6 da tarde? Eles iam na chave, talvez esteja acontecendo, eles vão na chave geral e desligava 30 pivô. Caía tudo. Aí ligava a chave para poder funcionar a luz da região ali. E 9 da noite, quando vencia o prazo, saiu um cara de moto para montar aquilo. Ele gastava 3, 4 horas para ligar. Ele perdia 4 horas, 3 horas, 2 horas, num horário que a energia tem um desconto muito grande. Isso paga qualquer processo de automação. Por que isso não avança tanto na Bahia? Por causa de qualidade de energia que está impedindo muitas vezes isso. Né? Mas, e é muito importante os consultores aqui colocar no papel o seguinte, eu vou colocar isso aqui para o senhor, o inversor de frequência. Tá, tudo bem, custa quanto? X mil reais. Olha, mas em 1 ano e 8 meses o senhor recupera com a economia de energia. Porque é muito mais fácil para o produtor decidir, eu vou trocar seus emissores aqui, em vez de colocar um super spray, eu vou colocar um Maioba. Mas encarece muito, mas com 2 anos e 1 mês você paga pela economia. Aí eu vou usar esse gotejador aqui, que custa tanto, mas é muito importante dar a mudança e a economia para que a decisão do produtor seja importante. E o treinamento pessoal da fazenda e a operação de manutenção do sistema, cada vez está vindo mais claro isso. A gente brincava, isso não é verdade mais. O cara comprava um pivô, 2 pivôs, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, entregava uma pessoa sem nenhuma capacitação para aquilo. Mas comprava uma caminhonete e ninguém põe a mão, né? Então, isso mudou. Há 20 anos atrás era um problema sério. Mas, e um problema que nós temos hoje é a nova fronteira da agricultura 4.0.
automação, sensoriamento remoto, inteligência artificial. Nós precisamos de preparar os técnicos para atuar nisso. Por isso é muito importante as associações de cafeicultores ajudar a investir nas escolas técnicas da região, as empresas de irrigação, de máquinas, de tudo, ajudarem as escolas para que os técnicos saiam com capacidade. Nós estamos convivendo, de um lado, a inteligência artificial crescendo aí, e nós temos muitos produtores que chamam de inteligência animal, ou seja, duas IA. Uma artificial tomando toda a decisão, e produtores, muitas vezes, sem acesso a muita coisa, porque os técnicos que dão assistência ali não têm capacidade, né? Bom, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção no meu penúltimo ponto, é em relação à questão de pequenas e médias áreas irrigadas. São áreas de agricultura irrigada menor que 50, depende. O cara que tem 20 hectares de alho, né, 30, talvez não seja tão pequeno assim, né? Talvez se ele tiver 100 hectares de milho, não seja tanto, 100 hectares de café já é diferente. Mas menor poder aquisitivo e menor escala de economia em função do tamanho da área. Isso leva a dificuldade de transmitir e conduzir a tecnologia, aquilo que eu falei. Os melhores resultados têm sido feitos quando envolve cooperativas e programas específicos, né? Educampo, ou uma empresa que já faz assistência técnica há algum tempo, algum outro assunto. Tendência são sistemas de manejo mais simples, que podem evoluindo. Não adianta eu chegar nesse sistema e querer colocar um sistema informático. É como chegar numa empresa pequena e querer colocar um sistema de gestão administrativa financeira de uma empresa grande. Não vai funcionar, né? Então a gente tem que ter cuidado. E tem tido pouca adoção de sistemas de manejo, ou seja, são as fazendas que estão ficando para trás, onde o achismo, onde a falta de informação entra muito forte, né? Os grandes produtores estão trabalhando mais pelo poder aquisitivo associado às grandes áreas, eles conseguem contratar consultoria. E o mercado de prestação de serviço é pouco competitivo. Você tem 10, 12 empresas disputando os grandes. Os pequenos não tem muito, né? Então, eu escrevi até um artigo sobre isso, foi na revista Pivot Point da Valmont, uma das edições estão lá na internet, Desafio da Gestão de Irrigação em Pequenas e Médias Áreas, né? Eu, recentemente, né, continuo atuando junto com eles, mas eu deixei a empresa Irriger. Hoje a empresa Irriger, que eu criei há 12 anos atrás, pertence à Valmont, né? É um processo natural para que ela pudesse crescer e todo mundo estivesse lá. E hoje a minha dedicação está sendo muito voltada até para os pequenos e médios produtores, né? E aqui eu coloco uma foto, esse menino chama Edmilson. Essa foto é de 1997, foi a primeira vez que eu consegui fazer alguém utilizar o sistema de gestão de irrigação numa fazenda ali próximo de Juiz de Fora, né? Onde esse menino aqui, que nunca tinha usado computador, passou a usar um sistema que a gente chamava de CISDA, com manejo de irrigação, né? Então, isso para mim é um marco histórico, porque nós conseguimos pela primeira vez fazer funcionar, pelo menos, outros já devem ter... E aqui, como eu comentei com vocês, em 2006, 2007, eu criei uma empresa, IRRIPlus, para cuidar dessas tecnologias, e essa empresa é incubada, ou seja, ela pertence ao sistema de empresas de base tecnológica da Universidade Federal de Viçosa. Então, a questão é o seguinte: por que a universidade deixou criar uma empresa para fazer isso que eu vou mostrar para vocês? Porque quando eu crio uma empresa lá, o plano de trabalho passa no meu departamento, todos os departamentos associados. Então, isso é uma aprovação longa. Por quê? Porque o foco era o pequeno produtor. Um deles é desenvolver equipamento. A maioria das estações meteorológicas tem duas possibilidades hoje. O pequeno produtor ou vai usar um dado disponível da internet, que muitas vezes não é o ideal, que não está na condição dele, ou vai o quê? Vai colocar uma estação meteorológica que custa 15, 20 mil reais, que vai cobrar 2, 3 mil reais para vir montar essa estação, que qualquer problema, você tem um sensor que vem dos Estados Unidos ou da Europa que custa $1.000, €1.000, né? E aí nós encontramos que era necessário desenvolver uma estação meteorológica. Então, essa estação foi desenvolvida nos trabalhos de tese, né? Tem vários modelos, como eu falei, tem um stand aqui em cima, e ela está pensada no pequeno produtor, que pode abrir uma caixa e montar essa estação e funcionar. Todos os sensores são plug and play, ou seja, estragou um, você manda para lá e recebe outro. Um sensor de radiação que nós desenvolvemos custa R$200, R$150. Então, você passa a ter uma estação
ela não tem comunicação, porque senão eu teria que instalar uma entrega técnica e talvez dificultaria. Também nós precisávamos de um software que eu comentei, o iSimples. E a gente está comemorando que nós estamos lançando uma nova versão, onde essa versão tem para o consultor e para o irrigante. Então ele coloca no celular dele, ele pega os dados de climático, ou só já evapotranspiração direta que essas estações dão, ele digita aqui, e o sistema preparado para o consultor de forma muito simples, que a gente treina, ele passa a dar a seguinte informação: quanto que minha cultura do café consumiu ontem? Pode ser um café de 1 ano, 2 anos, 3 anos, de ter 10 unidades diferentes. Ele vai dar para as 10 unidades o que consumiu ontem. De forma que o produtor, sabendo o que ele consumiu ontem, ele pode tomar uma atitude. Por que eu não falo o que ele tem que irrigar? Para falar o que ele tem que irrigar, eu tinha que ter uma amostragem de solo violeta, eu precisava ter muita coisa. Então eu estimo o consumo e conto com a expertise dele ali, que está vendo o que está acontecendo, para decidir o melhor dia de irrigar. Mas como distribuir essa tecnologia? Então são os nossos treinamentos, né? Onde a gente tem feito das regiões, tem feito para empresas e faz em Viçosa. Hoje lá treinamos mais de 650 pessoas que vão lá ou só para o curso de manejo ou para o curso de manejo de projeto. E uma visão muito prática. O desafio que eu passo para o pessoal para me ajudar é o seguinte: todo mundo que tem que fazer o curso tem que sair daqui sabendo fazer. E com condição de levar para a empresa dele instrumentos necessários para ele continuar fazendo. Tá? Então, esse é o objetivo. Para fechar, eu vou falar de recursos hídricos, deixei por último, né? Então, nós estamos num país abençoado por Deus, né, em termos de água. Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo uma crise violenta. É que eu falei, né? Muitas vezes vem o tempo normal, ninguém pensa, vem a seca, ao invés de chamar bombeiro, eles ficam pegando o pé de todo mundo. E por quê? Porque a gestão de água no Brasil é uma gestão, entre aspas, burra. Porque ela tinha que ser mais participativa. Os comitês de bacia, eu não sei aqui, onde eu tenho visto, não tem funcionado nessa ótica. Ou seja, de que os próprios usuários tomam as decisões. Né? Bom, então a necessidade para deixar esse achismo, esse debate emocional, né? Invadiram uma fazenda há pouco tempo, e um movimento no oeste da Bahia, um tempo atrás, foi abraçar um rio lá que estava acabando a água com pivô. E, coincidentemente, aquele rio não tinha nenhum pivô. Então, existe um machismo, uma coisa emocional que a gente só vai enfrentar. Lembrem aqui da palestra do Dr. Evaristo ontem, né? Eu posso ter minha própria opinião, mas não pode ter meu próprio fato. O Dr. Evaristo falou muito claramente: você pode ter sua própria opinião, mas não pode ter seu próprio fato. E aqui, então, para a gente ter o fato de enfrentar tudo isso, eu preciso de estudos. E aí esses estudos estão ocorrendo, mas eu vou mostrar um exemplo para vocês que eu acho que ele tem um diferencial e que eu tenho a felicidade e o prazer de coordenar. Esse exemplo é um exemplo que está acontecendo num trabalho nosso no oeste da Bahia. Esse trabalho, eu vou citar rapidamente alguns detalhes dele, não vou entrar, mas ele é muito rico. É um trabalho que está sendo feito por uma equipe de mais de 50 pessoas, de bolsista, ele tem 6 coordenadores, e é um estudo totalmente financiado pelos produtores. Os produtores da Bahia, e na pessoa do Júlio Busato, em 2006, como presidente da IBA, chegou em Viçosa para um evento que eu tinha convidado, e fez o seguinte desafio para a gente: gente, nós produtores da Bahia, do oeste da Bahia, queremos aumentar o número de tratores, produtividade, aumentar a produção, e queremos aumentar a irrigada. E quando a gente fala isso, parece que nós estamos falando um palavrão. Eu queria que a Universidade de Viçosa fizesse um estudo que pudesse trazer, e eu vou conseguir recursos para isso. E falou o seguinte: nós temos 150, hoje você tem 160. 150 mil hectares irrigados. Se vocês provarem que só pode irrigar 100, eu assumo o compromisso de baixar 50 mil. Agora, se puder ir 500, e até a gente brincou desse número 500, para vocês terem uma ideia, passar de 160 para 500, pega o PIB do oeste da Bahia e sobe de 9,5 para 20 bilhões. Qual é o desenvolvimento que traz dobrar um PIB sem ser agricultura irrigada, com 5 safras por ano? Então, vamos lá. O oeste da Bahia está situado aqui nessa área azul aqui, a maioria de vocês conhece, né? Ele tem uma fronteira agrícola consolidada, muitos de vocês, inclusive, devem conhecer, produzindo lá. Uma fronteira, áreas disponíveis para expansão,
uma posição geográfica e estratégia, que como vocês têm aqui, clima e solo e topografias favoráveis, e tem tecnologia e capital humano, e os produtores estão muito organizados, né? Eu fiz um cálculo lá rápido, o seguinte, hoje em torno de 6,7% da área plantada lá, que é 2.300.000 hectares, é irrigado, tá? E a maioria é sequeiro. E essa área irrigada gera 26,1% do valor bruto da produção. Né? E você acha que nós não devemos pensar em irrigar? É um palavrão falar em crescer a irrigação do oeste da Bahia? De jeito nenhum. Né? E a palestra do doutor Evaristo, né? Aquele livro nós temos que ler muito bem, porque vai ajudar bastante a gente. Né? A grande limitação lá hoje, o que é? Água. Não só em quantidade, porque quantidade tem, a questão é acesso à água. Então, os recursos de lá tem 3 grandes rios, que é o Rio Grande, Corrente e Carinhanha. Para vocês terem ideia, o professor Fernando Pruski, com a equipe dele, que é especialista na área, então, ele está fazendo os estudos, já analisou, na foz do Rio Grande, ele falou, olha, apresentou na Bahia agora, sem afetar Sobradinho, porque o pessoal todo fica pensando que as águas do oeste da Bahia têm que sustentar o Rio São Francisco, o resto que se ferre, né? E não é assim. E ele mostra que só na foz do Rio Grande daria para aumentar a irrigada muito mais do que a gente pensa. Não vou falar esse número, porque outro dia, dando entrevista lá, falaram que eu estava propondo aumentar em 10 vezes a área irrigada oeste da Bahia. Mas ele falou em torno de 500 mil, Chiqui. Né? Então, na verdade, está existindo. Ainda tem o Rio Carinhanha, tem o Rio Corrente. Olha o aquífero Urucuia. Outro palavrão no Brasil é falar de usar água de aquífero para irrigação. O aquífero Urucuia pega todos esses estados, 80% está no oeste da Bahia. E a área estimada é de 12 milhões de hectares. E ele tem o tamanho do aquífero Ugalala, que é lá no oeste americano, que irriga só no Nebraska, quase 4 bilhões de hectares. Né? Tem uma palestra do Dr. Roberto Rodrigues, que ele fala o seguinte, aparece um artigo dele, da Folha de São Paulo antiga, que ele fala assim, gente, é um absurdo tanto você jogar água fora, quanto não usar. Né? Você comprar uma geladeira e usar mal, bater a porta, arrebentar, não fazer... Você deixar ela sem nada dentro, também é um mau uso, né? E qual a disponibilidade de água para irrigar em outros usos? Como organizar os usos e autorização de uso? É fundamental a informação. Aí nós montamos um projeto, que é isso, estudo do potencial hídrico da região oeste da Bahia, quantificação e monitoramento da disponibilidade de recursos aquíferos Urucuia, superficiais da Baía do Grande, Corrente e Carinhanha. Tá? Esse estudo ele foi financiado pela Ibra Prodeagro integralmente. O estudo desse não é barato, faixa de 3 milhões de reais. Todo financiado por eles. Tá? E uma coisa importante que nós conseguimos foi o apoio do governo da Bahia, porque não adianta nada a gente fazer um estudo desse se o INEMA, ligado à Secretaria do Meio Ambiente, se associar, porque eles que vão dar outorga. Esse estudo iria para a geladeira ou iria para uma prateleira, porque os técnicos não participaram. Então, nós estamos envolvendo todos os eventos, reuniões diretas em Salvador para que eles entrem. A coordenação da Universidade Federal de Viçosa, com a ajuda da Universidade do Rio de Janeiro, e nós estamos tendo uma ajuda, quem foi, inclusive, responsável, conhece muito o Alves Labide, né, que trouxe o professor Derro aqui uma palestra no passado sobre o Nebraska. O Nebraska, gente, é um estado do tamanho do oeste da Bahia, um estado americano, oeste americano, que irriga quase 4 milhões de hectares. Né? E eles têm lá uso de água subterrânea. Então, eles têm uma experiência muito grande. Nós fomos lá visitar, e agora vem uma comitiva 2 semanas aqui para tratar do tema. E uma questão que eles têm muito bem, quem cuida da água subterrânea são os distritos de recursos naturais. Quem administra? Os produtores. Então, eles trabalham o volume. Eles têm monitoramento para saber o que fazer. Tá? Então, é isso que a gente está querendo fazer. Você vai ter uma mudança de conhecimento, um monitoramento, que é a segunda etapa, e a mudança na governança. Se não houver mudança na governança, tudo isso se perde, porque entra um órgão burocrático, que até tenho pena, muitas vezes, do pessoal que trabalha nesses órgãos, sem informação, com uma viés, muitas vezes, de ideológico, distribuindo água, sendo que ele é contra aquilo. Né? Então, a gente precisa dar informação para essa pessoa decidir. E estamos trabalhando a parceria do CPRM, da Agência Nacional de Água, estamos envolvendo as universidades locais, porque é muito importante isso aí. Tá? Então, tem os 3 projetos.
Cada um tem um responsável, a parte do Urucuia, o professor Eduardo, da Civil de Viçosa, e o professor Gerson, da Universidade Federal do Rio. Água superficial, quando comentei, o professor Fernando Proust tem uma experiência muito grande disso. E na parte também um trabalho muito interessante do uso do solo, fixação de carbono em áreas irrigadas. Nós estamos acontecendo exatamente o seguinte, que as áreas irrigadas, o nível de carbono no solo é impressionante comparado às áreas de cerrado. Ninguém está advogando destruir o cerrado. Mas estamos fazendo um estudo que nós pegamos desde a primeira implantação. Então, nós temos áreas que foram implantadas há 20, 19, 18, 17. Estamos estudando toda a formação e o que aconteceu no solo. Não só coisas boas, mas isso vai ser. E o projeto, para terminar, é o seguinte. Ele segue os parâmetros normais de qualquer projeto. Só que ele está muito preocupado com essa parte vermelha aqui, ó. Envolvimento. É claro que nós fazemos revisão de literatura, vamos para o campo, mas envolvimento de pastores, gestores, ou seja, é preciso... Nós tivemos nessa reunião da Bahia 2 vezes com o Ministério Público. Tá? Nós tivemos com os comitês de bacia. Ou seja, nós estamos mostrando que o estudo, que não é um estudo da UFV ou dos produtores, é um estudo da Bahia. E eles não podem, no final, falar que isso é uma coisa parcial, que nós estamos discutindo, mostrando metodologia, abrindo para isso tudo. As conclusões e discussão, antes da gente divulgar, são discutidas com os parceiros. E a socializar a informação e confiabilidade disso. Né? E a segunda etapa, exatamente para 2019, seria o monitoramento. Então, tudo isso é um exemplo que eu queria mostrar para vocês, que a gente precisa trabalhar. Não basta só pesquisar, mas a gente precisa trabalhar essa informação de maneira que as pessoas que tomem as decisões estejam dentro do processo e, com isso, possam ajudar a distribuir, a usar os resultados do sistema. Bom, para fechar, eu queria dizer o seguinte, agradecer mais uma vez a Associação de Cafeicultores de Araguari e a equipe da FiniCafé pela parceria vitoriosa e, em especial, pelo carinho que sempre tem aqui com o professor Mantovani, não é isso? Também agradecer aos pesquisadores que trabalham em prol de uma cafeicultura irrigada sustentável, né? A gente viu homenagem aos consultores, né? E a gente vê um Matiello, um Santinato, um Tunico, um Rena e toda a geração aí, né? Que deram vida, né? O pessoal do IAC, então, toda essa turma, né? E a análise dos fatores limitantes para uma cafeicultura irrigada sustentável deve ser um dos principais objetivos da pesquisa, né? A gente deve focar muito isso, né? E necessidade de reativar o consórcio em base a um novo modelo mais justo e adequado com as instituições parceiras e que permita a volta de recursos em quantidade e qualidade para a pesquisa. Foi a boa notícia que o doutor Guerra deu aqui para a gente, nas mudanças que eles estão operando dentro do consórcio, de forma a entender a sua diversidade, né? Bom, por último, uma mensagem final, de muito carinho aqui, é esse tema que muitos de vocês já receberam pela internet, né? Que nós temos dentro, sempre assim, né? Um lado mau e um lado bom. E a pergunta do menino para o avô é a seguinte, qual deles vai vencer? Né? É aquele que a gente alimenta. Eu tenho procurado alimentar nos meus estudantes, na minha equipe, nas pessoas que eu coloco no mercado, por um trabalho ético, um trabalho que seja, né? Alegria, amor, esperança, humildade, bondade, empatia, verdade. Eu me julgo vencedor, é claro que a gente tem alguns percalços, né? Que eu até não gostaria de citá-los, mas que a gente sente muito. Mas, de uma maneira geral, 98% é o lado bom, e eu fico muito feliz de compartilhar esses técnicos, as pessoas que vão lá na universidade e convivem com a gente lá na Universidade Federal de Viçosa. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Depois dessa brilhante explanação do que é um pouquinho na pesquisa do café, a gente está com um pouquinho do horário adiantado, mas a gente abre aí para 2, 3 perguntinhas, mas pedi encarecidamente para que as perguntas sejam objetivas, né? Sem mini palestras. E em função do horário, a gente vai seguir com o doutor Eduardo Zavascki ali, para a gente poder dar continuidade e depois o pessoal ficar mais livre para visitar os estandes. Quem se habilita na pergunta aí? Aqui, o Rogerinho. Professor, aquele custo que você mostrou na tabela de 65, você falou que poderia ser 50. Para pivô, para irrigação localizada, aquilo reduziria ou seria a mesma coisa? Qual?
O custo da energia, você falou assim, 65%, 20% da implantação. Para irrigação localizada, ali foi pivô, aquele custo seria menor ou mesma coisa? O que a gente sabe é o seguinte, o gotejamento tem uma série de vantagens em relação a outros sistemas. Trabalhar com pressão mais baixa, a vazão tende a ser um pouco menor, porque você não molha toda a área, né? Então você vai ter uma economia relativo a mais ou menos um café adulto, de 30% de menos aplicação, 29%, 30% de menos aplicação de água, porque você não vai molhar as entrelinhas, que é uma vantagem, uma desvantagem. Um pequeno produtor, muitas vezes, quer molhar tudo, porque ele precisa, até o café produzir, estar com outras culturas intercalares. Então, eu teria uma redução no gotejamento comparado ao pivô normal, pelo menor aplicação de água, então a vazão diminui, e pela menor pressão. Se eu comparo ao pivô LEPA, o pivô com plantio circular, a diferença não é tão grande, porque você faz no LEPA também a aplicação localizada, e a pressão é bem mais baixa. Então, eu diria que aquilo ali, um pouco abaixo, talvez 10%, 5%, também representaria gotejamento. Mas eu não tenho esses números. A gente precisa fazer. Só para finalizar aqui, eu dou parabéns, você finalizou com uma questão que eu nunca vi, que é socializar a informação da pesquisa. Eu tenho um produtor que é meu amigo, a filha dele chegou. Ele falou para mim, Rogério, o que eu faço? Minha filha chegou e a professora falou, papai, você é um criminoso. Você está utilizando a água. Parabéns. E eu acho que isso tem que ser levado para o ensino público, para o professor, principalmente o Ministério Público e os promotores teriam que receber essa informação. Que esse povo, eles estão fazendo... A gente está trabalhando essa questão importante. Um livro do meu filho está mais velho hoje, mas na 8ª série, ou 7º ano, sei lá, o livro dele tinha, assim, no livro de geografia, tinha, assim, crimes ambientais. Tinha do lado uma queimada, do outro um pivô. E aí ele me perguntou, e a gente fez todo o trabalho lá em Santos. O Júlio Busato, que teve Viçosa, ele está contratando um serviço também de estudo ambiental. Ele fala assim, Everardo, o pessoal, quando me chamava nas escolas do meu filho para falar sobre agricultura, eu falava de plantar, colher, não falava nada de meio ambiente, apesar da gente viu que respeito. Iam pessoas despreparadas para falar. Hoje esses meninos são promotores, juízes e nos detestam. Então, nós estamos trabalhando, realmente é impossível essa questão de trabalhar essa questão de formação. E a socialização, para vocês terem ideia como vai ser, todo o sistema vai ficar disponível na internet. Toda vazão, porque o sistema dos rios, você pode clicar em qualquer ponto de qualquer rio do oeste da Bahia e você vai ter a vazão disponível para outorga. Então, quando você for pedir um outorga, você vai clicar lá e ver a disponibilidade. Se o cara falar qualquer coisa aqui, e mesma coisa, então o sistema vai ficar todo disponível na internet para qualquer pessoa consultar a disponibilidade de água onde ele está falando. Então, isso é socializar a informação. E aí você vai falar aquela coisa, valha que valha. Contra, você pode ter a sua própria ideia, mas não pode ter o seu próprio fato. E aí é o seguinte, quem está fazendo isso é uma equipe que já fez para toda Minas Gerais. Então, não é uma equipe inexperiente. Então, a gente tem muita garantia que vamos socializar uma informação de qualidade para os produtores e para todo mundo.